Olá pessoal, eu gostaria de revisar aqui rapidamente o comportamento de algumas das principais funções, tá, que nós vamos trabalhar no laboratório, o comportamento dessas funções no gráficos. Tá. Então nós vamos revisar aqui inicialmente as funções lineares, funções exponenciais e funções de potência. Em seguida nós vamos ver como traçar esse gráfico, os gráficos na verdade dessas funções, tanto no papel milimetrado quanto no papel log-log. E eu vou aproveitar para mostrar para vocês como é que vocês podem utilizar uma ferramenta do Google chamada Google Desenhos, tá? Que vocês podem trabalhar de maneira colaborativa e fazer os gráficos dos laboratórios em conjunto com todas as pessoas da equipe participando, de forma a agilizar esse processo. Então aqui nós temos o comportamento típico de funções lineares. Funções lineares são essas funções que têm a forma y igual a x mais b, onde a é uma constante e b é outra constante. O y é a variável dependente e o x a variável independente. Tá? Então o y ele fica nesse eixo aqui, tá? O eixo das ordenadas e aqui o eixo das abscissas. Tá? Então aqui nós temos o comportamento de uma função crescente com coeficiente angular, seja o a, maior do que zero. E aqui nós temos o comportamento de uma função decrescente com a menor do que zero. Então lembrando que o b é o local onde a reta da função corta o eixo y. Nós temos aqui agora um comportamento de funções de potência. Então você tem vários tipos de funções de potência, né? E a forma geral dessas funções, podemos dizer que é y, então que é a variável dependente, vai ser igual a um k, que é uma constante, vezes x elevado a n. Então n é o grau da potência aqui, tá? Então x vai ser a variável independente. Então nós temos aqui o comportamento típico dessas funções de potência para n maior do que 1. Então n maior do que 1 temos exemplo aqui x ao quadrado, que é uma parábola representado pela reta azul. Nós temos x ao cubo e nós temos também o gráfico aqui de x à quinta. E o x à quarta é representado por essa parábola um pouco mais acentuada do que a parábola de x ao quadrado. Tá? Então, essas são funções de potência com n, ou seja, o expoente do x maior do que 1. Se o expoente do x for menor do que 1 e maior do que 0, então temos esse caso aqui, onde nós teremos, tá, uma função potência elevada a um expoente, podemos dizer, fracionário. Né? Então aqui nós temos a função y é igual a x elevado a 1 sobre 2, em verde. Nós temos em vermelho x a 1 sobre 4. E temos em azul x a 1 sobre 5. Então nós temos aqui o comportamento típico dessas funções. Tá? E por último nós temos as funções com o expoente menor do que zero. Então, como o expoente é menor do que zero, lembra que a gente inverte a função, o expoente fica positivo. Tá? Então, aqui nós temos o gráfico em azul de y elevado a 1 sobre x ao quadrado, y elevado a 1 sobre x ao cubo, esse aqui, y elevado a 1 sobre x à quinta, y elevado a 1 sobre x à quarta. Então, essas são funções de potência. Eu posso linearizar uma função potência utilizando o chamado método da anamorfose. Como é isso? Esse método da anamorfose eu vou substituir, tá, essas variáveis aqui, principalmente a variável independente, de modo a ter uma função que tem a relação semelhante a y igual a x mais b. Então vamos ver aqui, nesse caso, o que eu posso fazer aqui? Eu substituir x elevado a n por uma outra variável, o que vai me levar a uma função da forma y é igual a k, que é uma constante, vezes, tá, uma variável, posso chamar de x'. Então aqui nesse caso, vamos ver aqui. Então eu tenho aqui y igual a k x elevado a n. Eu posso dizer que isso daqui é uma constante, uma variável x', então nós temos que y é igual a k vezes x'. Isso aqui é uma função no primeiro grau para o caso de b igual a zero. Então, o comportamento de y em relação a x' é um comportamento linear, função linear. A função y versus x' é uma função linear, semelhante àquela função que nós utilizamos lá. Então, esse é o método de linearização por anamorfose. Tem um outro método que eu posso utilizar também,
que é com a ajuda da função logarítmica. Então, se eu tenho aqui y é igual a k vezes x elevado a n, eu posso aplicar logaritmo dos dois lados. Então, eu ficaria o quê? Que log de y, isso aqui é igual a log de k x elevado a n. Então, utilizando a propriedade do logaritmo, eu posso separar, tá, essas variáveis e essas constantes aqui, fazendo, tá, o log do produto igual a soma dos logs. Então, nós temos aqui que log de y é igual a log de k mais log de x elevado a n. Tá? Utilizando ainda a propriedade do logaritmo, esse n ele pode passar para frente multiplicando. Então, eu teria a função log de y é igual a log de k mais n vezes log de x. Então, aqui nós temos, tá, novamente, uma função linearizada. Se eu chamar aqui o log de y é igual a, dizer assim, chamar b mais a vezes x'. Então, nós temos aqui uma função linear, onde y' é igual a log de y, b é igual a log de k, temos logo dessa constante que nós temos aqui, e o a é igual a log n, x' é igual a log de x. Então, essa é a minha função linearizada. Então, essa forma aqui, y', se eu traçar um gráfico de y' versus x' em um papel milimetrado, eu teria uma reta. Tá? Eu posso ainda utilizar essa função daqui, aproveitar que eu estou identificando que existe essa relação entre os logaritmos de y e logaritmo de x, e utilizar um papel log-log. Então, eu colocaria os valores de y e de x em um papel log-log, nós veremos como fazer isso em breve, e eu teria também uma função linearizada, colocando diretamente os valores de x e de y em um papel log-log. Bom, então quando a gente olha para essa função aqui, nós vemos que essa função é uma reta, né? Isso nós achamos o que é cada um desses termos aqui na reta. Se eu tenho uma reta com vários pontos experimentais, e eu aplicar o método dos mínimos quadrados desse ponto, eu posso então encontrar qual é o coeficiente angular e qual o termo independente aqui da reta que melhor se ajusta aos meus pontos. Uma vez que eu faço isso, eu posso voltar e encontrar os valores de n e os valores de k dessa função original aqui, tá? Y igual a k vezes x elevado a n. Então, como é que eu faço isso? Então, como eu já sei que o valor de y' é igual a log de y, x' é log de x, b é log de k e a é igual a n, eu posso fazer aqui, aplicar o método dos mínimos quadrados, achar o valor de a, igualar esse valor de a n, então eu teria diretamente o valor do expoente do x, e eu posso também achar o valor de b, e aí eu teria que o b é igual ao log de k. Então, isso implica que, se o b é igual ao log de k, quer dizer que k é igual a 10 elevado a b. Então, esse seria o valor da minha constante k. Então, para encontrar qual é a relação entre x e y original nessa expressão aqui, é só substituir, então, o k, que seria 10 elevado a b, coeficiente do método que eu achei pelo método mínimos quadrados, vezes x elevado a n, que seria o coeficiente a, que eu também achei pelo método dos mínimos quadrados. Então, isso me permitiria, a partir da função da melhor reta
que eu obtive aplicando o método dos mínimos quadrados aos meus pontos experimentais, ao meu diagrama de dispersão, não é isso? Encontrar os valores dos coeficientes das constantes que estão na relação entre as minhas grandezas. Tá? Bom, por último nós temos aqui a funções exponenciais, né, que são funções que têm a forma y é igual a k, uma constante, vezes e elevado a c, que é uma constante, x. Tá? Então, o x aqui nesse caso é parte do expoente. Então, essas funções elas têm o comportamento também crescente, quando c, seja o coeficiente do x, é maior do que zero. E nós temos a função decrescente, quando o coeficiente do x é menor do que zero. Tá? Então, aqui, esse gráfico, esse ponto onde a função corta o eixo x, o eixo y, perdão, é o valor de k. Nós podemos linearizar essa função aqui, como tem o número neperiano aqui, nós podemos linearizar essa função com a ajuda do logaritmo neperiano. Então, para isso, nós aplicamos o ln dos dois lados. Então, nós temos aqui ln de y é igual a k, ln, perdão, de k vezes e elevado a cx. Então, aplicando a propriedade do logaritmo, podemos separar esse lado daqui. Novamente, ln de y é igual a ln de k mais ln de e elevado a cx. Então, como ln de e cx pode passar para frente, como ln de e é igual a 1, então nós temos que ln de y é igual a ln de k mais cx ln de e. Então, isso daqui, ln de e é igual a 1. Então, a função final desse tipo vai ser o ln de y é igual a ln de k mais cx. Então, essa função aqui, ela também tem a forma, se a gente substituir o ln de y e o ln de k por outras variáveis, por y' e x e b, por exemplo, nós podemos dizer que essa função tem a forma de uma função do primeiro grau. Então, nós temos aqui, vou chamar de y', esse termo daqui, é igual, vou chamar isso aqui de b, mais cx, onde y' é igual a ln de y e b é igual a ln de k. Então, se eu aplicar o método dos mínimos quadrados, por exemplo, aqui nesse caso eu acharei o valor de a da função do primeiro grau, né? Isso é a função de forma y igual a x mais b, então o a aqui seria o c, tá? Então eu acharia o valor de c, que é igual ao valor de a no método dos mínimos quadrados, e o valor de b, que é igual ao valor do próprio b no método dos mínimos quadrados. Então eu poderia igualar o b igual a ln de k, então k é igual a e elevado a b.